Solicito ao vereador Marcos Tongo a leitura da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ei alguém esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor Deus. Porventura eu não encho os céus e a terra, diz o Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Informamos aos senhores que hoje é a sessão para votação exclusiva do orçamento da nossa cidade. Antes, porém, vamos ler agora. De dar início, vamos fazer a leitura de alguns requerimentos e fazer também a leitura de algumas indicações, que são as últimas indicações pendentes nessa casa, para que a gente possa depois, então, fazer a votação do orçamento. Passar a palavra para o vereador Marcos Tongo. Está aberta a presente sessão. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem ao vereador Boy. Vossa Excelência sabe informar se vai ser incluído na pauta algum ofício que foi protocolado nessa Casa de Leis e as atas que estavam atrasadas só foram disponíveis hoje, a partir das 14 horas, no nosso sistema de informática da Casa. Ok. Aí a gente vai pedir aí que seja lido na íntegra as atas. Senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Neide. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, nas deliberações das atas, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse fazer a leitura na íntegra das mesmas, porque foram disponíveis hoje, para que a gente faça a devida votação. Vossas Excelências gostariam da leitura de todas ou somente algumas específicas? Cadê as atas? Vamos fazer isso. Ela vai fazer a impressão de todas as atas, temos algumas aqui, não estão em ordem, mas estão aqui presentes. Senhor presidente, conforme a solicitação dos vereadores dessa Casa de Leis, vou estar aqui fazendo a leitura da ata do dia 17/12. Pela ordem, senhor presidente. 2014. Por que houve esse... Pela ordem ao vereador Aldair. Senhor presidente, eu gostaria que essas atas, né, elas fossem lidas de forma pausada, clara e objetiva, né, porque da vez passada foi pedida leitura de alguns projetos e de forma atropelada, tenho certeza que muitas pessoas acabou não entendendo o que estava ali. Dependendo da situação, né, peça, por gentileza, o segundo secretário para fazer leitura, se for o caso. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pela ordem ao vereador Bruno. Senhor presidente, eu estou entendendo, Vossa Excelência vai autorizar a leitura de 5 atas na sessão de hoje? Vamos ficar a sessão inteira lendo ata, que está disponível, que o vereador tem 15 assessores para poder ler, que pode ser disponibilizado shares para qualquer um. É isso mesmo?
Nós vamos ficar aqui a sessão inteira lendo ata. Eu acho que estão, por mais que seja uma prerrogativa do secretário, ao longo dos últimos 4, 5, 6 anos, eu nunca vi isso aqui, não. Vossa Excelência, vou dar uma sugestão à mesa, a decisão é sua. Dá uma cópia para cada parlamentar e cada um faz a leitura, que já era para ter feito, mas não sujeitar o secretário a esse absurdo público presente e a pauta que nós precisamos votar. Inclusive, tem a peça orçamentária com previsão de votação para hoje. Previsão, né? Presidente, questão de ordem. Pela ordem, vereador Boy. Presidente, o vereador Bruno talvez tenha informações mais privilegiadas do que outros vereadores, porque a ata só ficou disponível hoje a partir das 14 horas. E a partir das 14 horas, eu queria também questionar por que as atas do dia 29 pulou para o dia 3 de novembro, 5 de novembro, 17 de dezembro, 18 de dezembro. E as outras atas? A sequência delas. Por que foi escolhida só essas atas para ler e as outras não? Por que não seguiu a situação cronológica? Isso cria estranheza para nós parlamentares. E nós, parlamentares, estamos aqui até para amanhecer o dia hoje, se for necessário, presidente. Mas nós temos que ser respeitados como parlamentar, nossos pedidos na questão de ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Aldair. Senhor presidente, o fato de solicitar a leitura da ata é para que fique bem claro, né, a questão da ata, tanto para os pares aqui, quanto para os internautas que nos assistem. E como foi colocado aqui, nunca houve isso nos últimos 6 anos dentro dessa casa, como também nunca houve, né, tanta coisa errada, né, nos últimos meses dentro dessa casa. Então, justamente por isso, é importante que se faça leitura para que se torne as coisas de forma bem transparente, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Palavra ao vereador Jorjão. Senhor presidente, não é nenhum empecilho o secretário ler essa ata, porque existe na mesa 2 secretários, primeiro e o segundo. Um lê uma, outro lê a outra. Um lê um, outro lê a outra. Porque também fica muito cansativo você ler entre os 5, 10 atas. Uma pessoa só. Tem 2 secretários na mesa, tem que fazer valer o trabalho dos 2. Vou proceder, à medida que vai chegando aqui na mesa algumas atas, nós vamos procedendo à leitura. O vereador Marcos Tongo fala o número da ata e faz a leitura. Senhor presidente, 81ª sessão ordinária, ata da 81ª sessão ordinária, segundo semestre, segundo ano legislativo da segunda parte biênio 2013-2014, na 17ª legislatura 2013-2016, desta municipalidade na Câmara Municipal da Serra, que se realiza na quarta-feira, dia 17 de mês de setembro do ano de 2014, 18 horas, 17 de 12 de 2014. Pode dar continuidade, vereador Neide. Pode dar continuidade. Sem interrupção, Marcos. Mesa diretora de vereadores. Presidente Carlos Augusto Lorenzoni, PP. Primeiro vice-presidente Aécio Darli de Jesus Leite, PT. Segundo vice-presidente Rodrigo Márcio Caldeira, SDD. Primeiro secretário José Marcos Tongo, SDD. Segundo secretário Gideão Henrique Venço. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano 2014, no Palácio Judite Leão Castelo Ribeiro, Sala de São Flodoaldo Borges Miguel, Rua Major Pissarro, 245, nessa cidade, Estado do Espírito Santo, o senhor Carlos Augusto Lorenzoni, vereador-presidente, se reúne em sessão ordinária, segundo semestre do segundo ano legislativo biênio 2013-2014, primeira parte, 17ª legislatura 2013-2016, da municipalidade na Câmara Municipal da Serra,
Registram-se presentes os nobres senhores vereadores Aécio Dali Jesus Leite, Aldeir Celestino Xavier de Souza, Alexandre Araújo Massal, Antônio Fernandes de Aquino, Antônio Silva Gomes, Aureli Pimentel Ramos, Basílio Antônio Neves Santos, Bruno Lama Silva, Carlos Augusto Lorenzoni, Davi Duarte Fernando, Tidão Henrique Svensson, Gilmar Carlos da Silva, Jorge Luiz da Silva, José Marcos Tongo da Conceição, José Raimundo Bessa, Luiz Carlos Moreira, Miguel Matos Santos, Nacibe Haddad Neto, Neide Amauro Pimentel, Paulo Alberto Viana Pereira, Raul César Nunes, Ricardo Ferreira Fonseca, Rodrigo Márcio Caldeira. O assento e as assinaturas que se registram acima se encontram em livro próprio de registro das frequências número 0101, biênio 2013, 2014, 2013, 2014. Primeira parte da 17ª legislatura 2013, 2016. Forma a mesa diretora, invoca a proteção de Deus, declara aberto a presente sessão, instalando os trabalhos da subsecretário José Marcos Tongo da Conceição, vereador primeiro secretário, na sequência por força da resolução 198 de 18 de maio dos anos 2009, publicado no Diário Oficial de 20 de maio do ano de 2009, que acrescenta o artigo 136-A, resolução 95 de 29 de outubro do ano de 1986, regimento interno, expondo sobre a obrigatoriedade de execução dos hinos nacionais do Estado do Espírito Santo e do município da Serra nas sessões plenárias da Câmara Municipal da Serra, para tanto ouvir-se neste dia do hino do Estado do Espírito Santo. Logo, o senhor secretário procede à leitura da Bíblia. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 55, 56, 57. Em seguida, as atas das sessões anteriores ordinárias que são disponibilizadas aos gabinetes dos poderes vereadores no site www.câmara.es.gov.br. Página inicial. Taquigrafia ata cinética, tipo sessão ordinária por período. Dia, mês, ano ficam para as próximas sessões. Pequenos expedientes protocolados na casa. Parágrafo 1º, artigo 151 do regimento interno, sobre a mesa constavam os seguintes para posteriormente serem encaminhadas com a anuência do secretário da mesa diretora aos devidos doutos. Comissões permanentes e Procuradoria-Geral deste Legislativo, que durante o prazo regimental os apreciarão emitindo seus pareceres o vereador Aldair pediu que fosse ler na íntegra para ele prestar atenção. Ele não está prestando atenção, então eu vou parar a leitura. O prazo de regimento aos pressões emitidos, seus pareceres liberando os plenários, protocolos e processos, respectivamente, sobre os seguintes números. Antes, porém, usaram das palavras dos senhores vereadores Bruno Lama Silva, Nacibe Haddad Neto, falas que foram transcritas na íntegra pelo núcleo de taquigrafia inserido nos anais desta augusta Casa de Leis, sob o título Anexo Pequeno Expediente pela Ordem, arquivado em laudos impressos os referidos núcleos que posteriormente serão compilados em livros, assim como estão disponibilizados no site acima citado, página inicial taquigrafia, tipo sessão ordinária pela ordem, filtragem por período, dia, mês, ano. 5.862/2014, ao projeto de lei 264/2014, de autoria do excelentíssimo senhor Aldivas Charles Pimentel Barcelos, Executivo Municipal, que dispõe sobre a regularização de edificações no município da Serra, revoga-se a Lei Municipal 3.783/2011, e dá providência. 5.953/2014, ao projeto de lei 272/2014, anexo a mensagem 158/2014, de autoria do excelentíssimo senhor Aldivas Charles Pimentel Barcelos, Executivo Municipal, que dispõe sobre a localização, instalação e operação da estação transmissora de radiocomunicação e estruturas similares nas faixas de frequência até 300 GHz no município da Serra, e da outras providências. 5.964/2014, ao projeto de lei 273/2014, anexo a mensagem 159/2014, de autoria do excelentíssimo senhor Aldivas Charles Pimentel Barcelos, Executivo Municipal, que altera os dispositivos das leis municipais 2.662/2003.
3.833 de 2011, 310 de 2014 da outras providências, solicitando vistas para esses projetos escritos acima pelo senhor Gideão Henriques Venço, vereador regime de urgência especial aos 3, pelo senhor Rodrigo Márcio Caldeira, vereador, submetido às vistas e ao regime de urgência, espécie em votação plenária. Prevalência os regimes de urgência, 6.002/2014, ao projeto de lei 275, anexos mensais 161/2014, de autoria do excelentíssimo senhor Aldifas Charles Pimentel Barcelos, Executivo Municipal, que promove a alteração da Lei Municipal 1996, Código de Obras, 6.007/2014, projeto de lei 267. Anexo a mensagem 153 de 2014. Autoria do excelentíssimo senhor Aldifas Charles Pimentel Barcelos, Executivo Municipal, que estabelece normas e procedimentos para contratação e pagamentos firmados pelo município da Serra e da outras providências. Foram solicitados regimes de urgência especiais a esses dois últimos projetos, descritos acima, ficando todos os regimes de urgência especiais para deliberação ainda nesta ata. 5.925/2014, ao projeto de lei 268/2014, de autoria do senhor Jorge Luiz Silva, vereador, que declara de utilidade pública municipal Instituto Brasileiro de Bem-Estar Social, 5.932/2014, ao projeto de lei 269/2014, de autoria do senhor Aécio de Jesus Leite, vereador, que estabelece o sistema de negociação permanente na rede municipal de educação do município da Serra. 5.986/2014, ao projeto de lei 274/2014, de autoria do senhor Jorge Luiz da Silva, vereador, que instituiu o Dia do Padre, no município da Serra. 6.045/2014, ao projeto de resolução 14/2014, de autoria dos diversos senhores vereadores desse legislativo, que dá nova redação ao artigo 15 da resolução 219, de 14 de abril de 2014, e da outra providência, solicitando vista a esta matéria aos senhores vereadores Neide Amauro Pimentel, Aldair Celestino Xavier de Souza, Gideão Henriques Venço, Nassib Haddad Neto, Aureli Pimentel Ramos, Antônio Fernandes de Aquino, Basílio Antônio Neves Santos, Davi Duarte Fernando, e solicitantes de regime de urgência especial aos senhores vereadores Rodrigo Márcio Caldeira, Alexandre Márcio Araújo Marçal, Raul César Nunes, Miguel Matos Santos, Bruno Lama Silva, José Raimundo Bessa, Antônio Silva Gomes, submetido à vista e o regime de urgência especial em votação no plenário. Prevaleceu o regime de urgência. 6.008/2014, ao projeto de decreto legislativo 4/2014, de autoria da mesa diretora deste legislativo, que concede título de cidadão serrano 6.009/2014, ao projeto de decreto legislativo 05/2014, de autoria da mesa diretora deste legislativo, que concede comenda prefeito José Maria Ferrosa. 6.010/2014, ao projeto de decreto legislativo 06/2014, de autoria da mesa diretora deste legislativo, quem concede comenda Judite Leão Castelo Ribeiro. Foram solicitados regimes de urgência especiais aos 3 projetos de decreto legislativo, descritos acima, ficando para serem apreciados ainda nesta sessão. 5.987/2014, ao projeto indicativo 126/2014, de autoria do senhor Jorge Luiz da Silva, vereador, ao Executivo Municipal, cria programa de internet móvel, Wi-Fi, praças conectadas nas praças do município da Serra e da outra providência. 5.923, 5.905/2014, aos 2 requerimentos 456, 5.942, 5.943, 5.944, 5.945, 5.946, aos 7 requerimentos 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463. De autoria dos senhores vereador Davi Duarte Fernando. 5.962, 5.973, 5.974, 5.975, 5.976. Aos 5 votos de congratulação, de autoria do senhor Bruno Silva, vereador. 6.015/2014. Ao requerimento 470, de autoria do senhor Aécio Darli Leite, vereador. 6.014, ofício GP 463/2014, de autoria do excelentíssimo senhor Aldifas Charles Pimentel Barcelos, Executivo Municipal, que informa se colocar à disposição dia 18/12/2014, às 10 horas, para atendimento ao dispositivo artigo 72 do inciso 28 da Lei Orgânica do município da Serra. Usaram da palavra o senhor vereador Gideão Henriques Venço, Carlos Augusto Lorenzoni, presidente, Aldair
Celestino Xavier Souza, Raul César Nunes, Antônio Fernando de Aquino, Davi Duarte Fernando, Auredi Pimentel Ramos, Basílio, Antônio Neves Santos, Nacibe Haddad Neto, Neide Amaura Pimentel. Essas falas foram transcritas na íntegra pelo núcleo de taquigrafia inserida aos anais dessa augusta Casa de Leis, sob o título Anexo Pequeno, expediente pela ordem, arquivado em laudos impressos no referido núcleo que, posteriormente, serão compilados em livros, assim como estão disponibilizados ao site acima citado. Página inicial, taquigrafia tipo seção ordinária, pela ordem, filtragem. Dia, mês, ano. Maiores detalhes que se referem às descrições acima, confira no protocolo dessa augusta Casa de Leis, por meio dos sistemas processo legislativo SPL, acessível em todos os gabinetes dos senhores vereadores, no endereço eletrônico citado, Casa de Leis, ou junto à divisão legislativa da referência Casa, com a anuência do primeiro secretário da mesa diretora, sem encargos dos devidos despachos, grandes expedientes, orador inscrito, artigo 151, parágrafo 3º do regimento interno. Usaria da palavra o senhor Bruno Lama Silva, vereador, porém declinou da mesma. Na sequência, foi passada a pauta da ordem do dia. Matérias de deliberação, artigo 152, 161, 162 do regimento interno. Matérias liberadas ao plenário sobre os seguintes números do protocolos e processos. Antes, porém, foi feita a chamada para verificação de quórum, respondendo todos os senhores vereadores que assinaram o livro. Próprios registros da frequência biênio 2013-2014, número 01. Suspensa a sessão por alguns minutos, todos agitadíssimos, retornam ao trabalho, muita fala e agito. Projeto de lei 262/2014, descritos anteriormente no pequeno expediente desta sessão, liberada a deliberação do regime de urgência especial, colocada a discussão, usando das palavras dos senhores vereadores Gilmar Carlos da Silva, Rodrigo Márcio Caldeira, Bruno Lama Silva, Miguel Matos Santos, na Comissão de Finanças, Orçamentos e parecer favoráveis à deliberação. Prosseguiu a discussão. Não houve mais quem quisesse se pronunciar. Foi a votação sido aprovado este regime especial ao projeto de lei em referência. 272/2014, descrito anteriormente no pequeno expediente dessa sessão, liberada a deliberação do regime de urgência especial. Coloca a discussão, não houve quem quisesse se pronunciar. Foi a votação sido aprovado este regime especial por 15 votos favoráveis, 8 contra, representantes pelos senhores vereadores Nacibe Haddad Neto, Antônio Fernandes de Aquino, Basílio Antônio Neves Santos, Davi Duarte Fernando, Auredi Pimentel Ramos, Gideão Henrique Venço, Neide Amauro Pimentel, Daí Celestino Xavier de Souza. Justificaram seus votos os senhores vereadores Antônio Fernandes de Aquino, Aécio Darli, Jesus Leite, justificaram que foram transcritos na íntegra pelo núcleo de taquigrafia inserido nas anais desta augusta Casa de Leis, sob o título Anexo /grande, expediente /justificativas do voto, arquivado em laudos impressos nos referidos núcleos que, posteriormente, serão compilados em livros, assim como estão disponibilizados no site acima citado. Página inicial, taquigrafia /tipo, seção ordinária /justificativas do voto, filtragem por período, dia, mês, ano, ponto. 273/2014, descrito anteriormente no pequeno expediente dessa sessão, liberada a deliberação do regime de urgência especial, colocada à discussão. Não houve quem quisesse se pronunciar. Foi a votação. Sido aprovado este regime especial por 15 votos favoráveis, 6 contra, representantes pelos senhores vereadores Neide Amaura Pimentel, Basílio Neves Santos, Aldair Celestino Xavier de Souza, Nacibe Haddad Neto, Gideão Henrique Venço, Antônio Fernando de Aquino. Em uma abstenção representada pelo senhor Auredi Ramos, vereador. 275/2014, descritos anteriormente no pequeno expediente dessa sessão, liberado a deliberação do regime de urgência especial. Colocada a discussão, uso da palavra do senhor Gideão Henrique Venço, vereador. Fala que foi transcrito na íntegra pelo núcleo de taquigrafia, inserido nos anais desta augusta Casa de Leis, sob o título Anexo /ordem do dia, arquivado em laudos impressos no referido núcleo que, posteriormente, serão compilados em livros, assim como estão disponibilizados no site acima citado. Página inicial, taquigrafia /tipo, /seção, /ordinário, filtragem, por período de dia, mês e ano. Prosseguiu a discussão no plenário. Não houve mais quem quisesse pronunciar. Foi a votação sido aprovada esse regime especial por 15 votos favoráveis, 6 contra, representantes pelos senhores vereadores Nacibe Haddad Neto, Gideão Henrique Venço, Aldair Celestino Xavier de Souza, Auredi
Pimentel Ramos, Basílio Antônio Neves Santos, Davi Duarte Fernando, projeto 276/2014, descrito anteriormente no pequeno expediente desta sessão, liberado em deliberação de regime de urgência especial. Colocado à discussão. Não houve quem quisesse discuti-lo, foi a votação. Sido aprovado esse regime especial por 15 votos favoráveis e 5 contra. Representados pelos senhores vereadores Nassib Haddad Neto, Gideon Henriques Venço, Aldair Celestino Xavier de Souza, Basílio Antônio Neves Santos, Davi Duarte Fernando. 277/2014, descrito anteriormente no pequeno expediente desta sessão, liberada a deliberação do regime de urgência especial. Colocar à discussão. Não houve quem quisesse discuti-lo. Foi a votação. Sido aprovado esse regime especial por 15 votos favoráveis, 5 contra. Representado pelos senhores vereadores Nassib Haddad Neto, Gideon Henriques Venço, Aldair Celestino Xavier, Souza, Basílio Antônio Neves Santos e Davi Duarte Fernando. Projeto de resolução 14/2014, descrito anteriormente no pequeno expediente desta sessão, liberado a deliberação do regime de urgência especial. Colocada à discussão. Neste momento, muita confusão das falas, gritarias com frases, socorros, a democracia foi assaltada por senhora Oredir Pimentel Ramos, vereador, o senhor Aldair Celestino Xavier, vereador, se iniciou em argumento prostando a matéria e, num ato intempestivo, tira a gravata, paletó, camisa, fica sem as vestes da cintura para cima no interior do plenário. Mistura sua voz aos demais e protesta. O senhor Antônio Fernando de Aquino, vereador, expressa simultaneamente o direito dos vereadores. Muito agitado, fala, registra tudo isso na delegacia. Nessas ações foi quebrado o microfone e rasgado materiais sobre a mesa diretora. Suspensa esta sessão por mais uma vez, em virtude aos ânimos acalorados, retorna os trabalhos com a presença da Polícia Militar, para manter o equilíbrio dos ânimos e ainda na ordem do dia. Constando as matérias deliberadas ao plenário sob protocolo de processo, a saber, 5.893/2014. A mensagem que encaminha ao veto 151/2014, de autoria do excelentíssimo senhor Aldivas Charles Pimentel Barcelos, Executivo Municipal 3.298, 4.101, 5.507, 5.508, 5.881/2014. Aos 5 os projetos indicativos 86, 96, 118, 119, 125/2014. Respectivamente, de autoria dos senhores vereadores Gideon Henriques Venço, Neide Amauro Pimentel, 2, do Gilmar Carlos da Silva, Bruno Lama Silva, todos retirados desta pauta até a segunda ordem. Deixe passo ao secretário da mesa diretora providenciar junto à divisão do legislativo o encaminhamento que se respalda esta sessão. Nada mais havia a tratar, encerra esta sessão e convoca extraordinária com o conhecimento aos nobres senhores vereadores. Todos se faziam presentes neste ato. Assim, sendo sessão para amanhã, quinta-feira, dia 18, às 9 horas, mês, ano em curso. Depois desta ata em tela ser lida nos gabinetes por todos os parlamentares e referenciados. Site www.câmaraserra.s.gov.br. Página inicial, taquigrafia, /ata, sintética, /tipo. Sessão ordinária, /pesquisa. Por período em conformidade com o que determina o regimento interno, resolução 95 de 29 de outubro de 1986, no artigo 148, assim como por eles, vereadores, acordados a fidelidade dessa lavratura procedida pelo núcleo de taquigrafia, encaminha-se a deliberação plenária na próxima sessão. Tida como aprovada após a citada deliberação, se insere os anais dessa augusta Casa de Leis, arquivando-se o referido núcleo. O vereador secretário da mesa diretora acordou na lavratura da ata em tela que, após a leitura, deliberação e posterior aprovação em plenário por todos os demais vereadores, encaminha-se ao citado arquivamento, assinado pelos senhores presidente e primeiro secretário da mesa diretora. Palácio Judito Leão Castelo Ribeiro, Sala das Sessões Flodoaldo Borges Miguel, em quinta-feira, dia 18, mês de dezembro aos 2014. Senhor presidente, concluída a leitura da Presidente. Ata do dia 17 de dezembro de 2014, em discussão, em votação. Senhor presidente, discussão. Discussão. Agora já está em votação, pode usar. Temos que discutir, presidente. Em discussão. A ata tem que entrar em discussão e depois votação. Em Já discussão. foi colocado, não, vereador? Está aberto o microfone em votação.
Nós temos discussão e Senhor depois presidente. votação. O regimento interno é bem claro, presidente. Senhor presidente. Toda matéria tem que ter discussão e depois votação. Senhor presidente, tem discussões a serem feitas para correções da ata. Como aprovar uma ata sem esclarecimentos? É só que, na página 5, usaram da palavra os senhores vereadores Gilmar Carlos da Silva, Rodrigo Márcio Caldeira, Bruno Lamas, Miguel Mates, nas comissões de Finanças e Orçamento. O Gilmar não é dessa comissão, o Miguel não é da Comissão de Finanças e Orçamento, e esse vereador não lhe foi oportunizado dar o seu voto neste momento aqui. Então, aqui, eu entendo que tem correções a serem feitas. Então, a ata fica prejudicada a votação, correto? Ela não pode ser votada porque tem que fazer a retificação e depois avaliar. Presidente, só queria deixar registrado que alguns vereadores foi citado e foi requerido ofício para prejudicar alguns vereadores na ata da sessão do dia 22 de dezembro, sendo que as atas do dia 8, 10, 12, 17, 19, 24, 26 de novembro não estão sendo lidas. A ata do dia 1º, 3, 8, 10, 15 e 22 de dezembro não estão sendo lidas, que eu deixei isso registrado nos anais da Casa de Leis. E a ata onde eu fui mencionado aqui por Vossa Excelência, que leu o ofício aí, no dia 22 de dezembro, eu quero que ela seja lida. Vocês mencionaram vários vereadores, expuseram vários vereadores, quiseram aí e solicitaram uma comissão de inquérito, que é regimental. Agora, eu, como vereador, e fui citado nessa ata, eu quero que seja lida a ata do dia 22, aonde Vossa Excelência não deixou os vereadores falarem também. Então, eu solicito à Casa de Lei que seja lida a ata do dia 22 de dezembro. Vai ser verificada aqui a colocação do novo vereador Gideão em relação a essa ata e a correção dela aqui no plenário. Mas não foi apreciada, não. Mais alguém? Mas não é essa aqui, não. É que esse que eu estou lendo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O que é que você quer colocar? Não, vamos votar, deixar registrado que está sendo votado uma ata. Já está acatada. Isso. Ele está fazendo justificativo que Gilmar não faz parte, né? Gilmar não faz parte. Pede, Deide, verifica a da mesa do lado, de repente é a sua máquina. Já tá, alguns já votaram. Ei, presidente, fazendo... Cadê o Yuri? Calma. Presidente. A gente zera o painel e vota... Fazendo a devida correção aí, eu vou votar favorável. Não está votando. Zero, faz de novo. Zero. Isso. Então há. Não, ele vai liberar. Gilmar. Toninho. Senhor presidente, 13 votos favoráveis à aprovação da ata e 8 abstenções. Ata do dia 17 de dezembro de 2014 aprovada.
Senhor presidente. Aprovada com a correção solicitada pelo nobre vereador Gideão. Senhor presidente, o vereador, segundo o secretário Gideão, vai ler a ata do dia 18. Não. Que jogo de empurra, o cara não tem nem vontade própria, Macron. Não, mas Gideão podia ler que pelo menos lia mais. Gideão faz uma leitura melhor. Sessão extraordinária convocada legislativa, ata sessão extraordinária por convocação legislativa, segundo semestre, segundo ano legislativo, BN 2013-2014, primeira parte da 17ª legislatura 2013-2016 da municipalidade na Câmara Municipal da Serra, que se realiza neste 18 do mês de dezembro, ano 2014, com início às 9h05 da matina e termina às 9h25. Mesa diretora, presidente Carlos Augusto Lorenzoni, PP, vice-presidente Aécio Darli Jesus Leite, segundo vice-presidente Rodrigo Márcio Caldeira, primeiro secretário José Marcos Tongo, segundo secretário Gideão Henriques Venço. Aos 18 dias do mês de dezembro do ano 2014, às 10 horas da matina, no Palácio Judite Leão Castelo Ribeiro, na sala das sessões Oswaldo Borges, Rua Major Pissarro, 245, nesta cidade, Estado do Espírito Santo, registram-se que o senhor Carlos Augusto Lorenzoni, vereador presidente, esteve com alguns momentos na impossibilidade de abrir a sessão extraordinária pela ocupação da mesa por alguns dos senhores vereadores dessa augusta casa. Ausente nesse momento a funcionária taquígrafa, a senhora e o assessor da divisão legislativa. E presentes os senhores procurador-geral e superintendente-geral da casa nos seguintes semestre do segundo ano legislativo, BN 2013-2014. Primeira parte da 17ª legislatura da municipalidade da Câmara Municipal da Serra. Registrados em verde, conforme painel eletrônico, conforme presente todos os nobres senhores vereadores abaixo descritos, e a saber, Aécio Darli Jesus Leite, Aldair Celestino Xavier, Alexandre Araújo Massal, Antônio Fernandes de Aquino, Antônio Silva Gomes, Aurigir Pimentel Ramos, Basílio Antônio Neves Santos, Bruno Lama Silva, Carlos Augusto Lorenzoni, Davi Duarte Fernando, Gideão Henriques Venço, Chumar Carlos da Silva, Jorge Luiz da Silva, José Marcos Tongo, José Raimundo Bessa, Luiz Carlos Moreira, Miguel Mates, Neide Mauro Pimentel, Paulo Roberto Viana e Raul César Nunes. Ricardo Ferreira da Fonseca, Rodrigo Márcio Caldeira. O senhor Nassib Haddad Neto, vereador, muito embora no painel eletrônico estivesse em verde, contudo chegou ao término da sessão. O assentamento, as assinaturas, conforme se registra acima, constam oposição e livro próprio de registro das frequências. Tendo em vista a impossibilidade de se formar a mesa diretora antes da ocupação da mesa pelos senhores vereadores Antônio Fernandes de Aquino, Aldair Xavier, Souza, Basílio, Antônio Neves, o senhor presidente convocou os membros da referente formação no plenário, iniciando a presente sessão. Reforça-se a esta sessão, convocada verbalmente para esse dia, em virtude do tumulto que se deu ao final da sessão ordinária, ocorrida ontem, 17/12, com grande repercussão pública, e teve aprovação plenária pela maioria dos senhores vereadores presentes. Informa ainda não haver remuneração parlamentar a esta que tem a finalidade de apreciar matéria de interesse público relevante, previsto no artigo 141, seu parágrafo único do regimento interno. Invoca a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão, instala os trabalhos, assume o secretário José Marcos Tongo da Conceição, vereador, em sequência, por força da resolução 198, 18 de maio do ano 2009, publicado no Diário Oficial de 20 de maio do ano 2009, que acrescenta artigo 136-A a resolução 95 de 29 de outubro do ano de 1986, regimento interno, expondo sobre a obrigatoriedade a execução dos hinos nacional do Estado do Espírito Santo e do município da Serra. Nas sessões plenárias da Câmara nessa sessão não houve execução de hino. Tem pouco leitura da Bíblia, cujo livro esteve disposto na mesa. Isaías, capítulo 33, versículo 13. Não houve ato da sessão anterior a deliberar.
A seguinte, o senhor presidente solicitou ao secretário leitura do expediente, que consiste no seguinte número de protocolização e processo 6.045/14, ao projeto de resolução 14/2014, de autoria de diversos vereadores, que dá nova redação ao artigo 15 da resolução 95, de 29 de outubro de 1986, alterado pela resolução 219, de 14 de abril de 2014, e da outra providência. A sessão anterior foi solicitada regime de urgência especial, este, contudo, dando aos ânimos acalorados, deixou de ser votado. 5.862/2014, ao projeto de lei 262/2014, usaram da palavra os senhores vereadores Carlos Augusto Lorenzoni Pimentel, Neide Amora Pimentel, Antônio Fernando de Aquino, Gideão Henriques Venço. Usa ainda de palavra os senhores vereadores. Antônio Fernando de Aquino falou que os vereadores não foram informados da eleição da presente sessão. Aldair Celestino Xavier de Souza, Carlos Augusto Lorenzoni, presidente. Solicitamos a presença da taquígrafa. Aí Gideão Henriques Venço, Basílio Antônio Neves Santos, Antônio Fernando de Aquino, também bastante agitados, faziam questionamentos. Falas que foram transcritas na íntegra pelo núcleo de taquigrafia, inseridas nos anais dessa Casa de Lei, sob o título anexo, pela ordem, arquivado em laudos impressos no referido núcleo, que posteriormente serão compilados em livro, assim como disponibilização do site acima citado. Página inicial, taquigrafia, tipo, sessão, ordinária, pela ordem, filtragem, por período, dia, mês, ano. Demais matérias constantes nessa pauta foram retiradas. Prosseguiu a sessão, muitas falas fora do áudio, microfone, vereadores Aldair Celestino Xavier de Souza, agitadíssimo, Neide Amora Pimentel ainda mais agitada que ontem, repetia a todo pulmão, isso é um golpe, isso é um golpe. Esta sessão contou com a intervenção da Polícia Militar para manter a ordem e a participação do público município, que acompanhou bem agitados. Justifica-se a taquigrafia não se faz presente nesse momento da sessão, pela primeira vez, por força de circunstâncias diversas no trânsito. E o funcionário que assume legislativo, confecção de pauta da sessão do plenário. Com problemas sérios de saúde em famílias, sendo assim, relativos à taquigrafia, nenhum dos senhores vereadores assinaram o livro de registro de frequência 02/2014, contudo, já descritos anteriormente. Foi sinalizado pela funcionária auxiliar da taquigrafia, que presenciou todos os atos no painel eletrônico, todos os em verde, confirmado por esse que pessoas assistentes fotografavam. Eu filmava o citado painel. Faz ser importante a ressalva de que o nobre senhor vereador Nassíbio Haddad Neto chegou a finalizar a sessão em tela. Ordem do dia, matéria, a votação. Já verificando acima o quórum, não foi feita a chamada. Na pauta constava principalmente o projeto de resolução em referência, assim como outros mais. Inicialmente foi a deliberação plenária, o regime de urgência especial ao citado projeto de resolução 14/2014, que coloca a discussão. Muita gritaria a todo tempo. O presidente Carlos Augusto Lorenzoni tentava acalmar os ânimos, nada de nada. Prosseguiu-se, então, a discussão na tumultuada e calorada gritaria. Ficou atendido que não havia quem quisesse se posicionar ao regime especial da matéria. Foi a votação. Aprovado o regime de urgência especial. Ao projeto de resolução 14/2014, por 13 votos favoráveis, dos vereadores presentes, a saber, José Raimundo Bessa, Luiz Carlos Moreira, Antônio Silva Gomes, Gilmar Carlos da Silva, Alexandre Araújo Marçal, Paulo Roberto Viana, Pereira, José Marcos Tongo, Miguel Matos Santos, Bruno Lamas, Ricardo Pereira Fonseca, Jorge Luiz da Silva, Raul César Nunes, Rodrigo Márcio Caldeira. Na sequência, foi a deliberação do plenário ao referido projeto de resolução 14/2014, já liberado pelas comissões permanentes de Justiça e Finanças, com seus pareceres favoráveis e aprovação, colocação em discussão. Usaram das palavras os senhores vereadores Alexandre Araújo Marçal, José Raimundo Bessa, Miguel Matos Santos, Bruno Lama Silva, Gideão Henriques Venço e Rodrigo Márcio Caldeira. Falaram que foram transcritos na íntegra pelo núcleo do taquigrafia, inserido nos anais dessa augusta Casa de Lei, sob o título anexo /ordem do dia, arquivado nos laudos
impressos no referido núcleo que, posteriormente, serão compilados em livro, assim como estão disponibilizados no site acima citado, página inicial, taquigrafia, /tipo, seção, /ordinário, /ordem do dia, /filtragem, por período, dia, mês e ano. Prosseguiu a discussão no plenário, não houve mais quem quisesse discuti-lo. Foi a votação, sido aprovado o projeto de resolução em tela, por 12 votos favoráveis, a saber, Luiz Carlos Moreira, Antônio Silva Gomes, José Raimundo Bessa, Paulo Roberto Viana Pereira, Alexandre Araújo Massal, Ricardo Ferreira da Fonseca, José Luiz da Silva, Raul César Nunes, Bruno Lamos, Miguel Matos Santos, Rodrigo Matos Caldeiro, José Marcos Tonco da Conceição. De imediato usaram da palavra muitos revoltados os senhores vereadores Gideão Henriques Venço, Neide Mauro Pimentel, Heraldir Pimentel, Ramos, e ainda o senhor Gideão Henriques Venço, vereador que pronunciou afirmando que sua fala modificativa do seu voto, que não obstante se incluía em fala pela ordem. Assim, continuando, estas falas foram transcritas na íntegra pelo núcleo de taquigrafia inserido nos anais desta justa Casa de Leis sob o título Anexo /ordem do dia pela ordem, arquivado em laudos impressos e referidos núcleos, que posteriormente serão compilados em livros, assim como estão disponibilizados no site acima citado. Página inicial, taquigrafia, /tipo de sessão extraordinária, pela ordem, filtragem por período, dia, mês e ano. Neide Mauro Pimentel e Gideão Henriques Venço ainda gritaram muito, somados aos demais, e solicitaram todo o tempo pela taquigrafia, tendo as gravatas como mordaças amarradas à boca, num gesto de protesto, as ocorrências são acaloradas. Acrescentado foi retirada a voz do povo, mais que isto, jogou fora mais que 400 anos da cidade da Serra. As demais matérias constantes na pauta, saber 262, 262, 272, 273, 275, 276, 277, 268, 269, 264, para 2014, os 13 projetos de decreto legislativo 0405, 6, 2014 e o projeto indicativo 126, 2014, todos esses foram retirados dessa pauta até segunda ordem. Nada mais havendo a tratar, encerrada esta sessão, a próxima será ordinária, segunda-feira, dia 22 do mês ano em curso. Depois desta ata ser lida nos gabinetes por todos os parlamentares no site www.câmara.es.gov.br, ícone taquígrafo, em conformidade com o que determina o regimento interno da Resolução 95, de 29 de outubro de 1986. No seu artigo 148, por eles, vereadores, acordados a fidelidade de transcrição procedido pelo núcleo de taquigrafia, encaminha-se à deliberação plenária. Tida como aprovada após a citada deliberação, se insere aos anais desta egrégia Casa Legislativa, arquivando-se no referido núcleo. O vereador secretário da mesa diretora acordou a lavratura da ata em tela após a leitura e aprovação por todos os demais senhores vereadores, encaminha-se ao referenciado arquivamente assinado pelos senhores. Presidente e secretário da mesa diretora, Palácio Judite Leão Castelo, sala de sessão Clodoaldo Borges Miguel. Esta quinta-feira, dia 18, mês de dezembro de ano 2014. Concluído, senhor presidente. Antes de fazer essa deliberação, eu vou passar também para o Gideão, que já está pronta para ler também, o vereador Gideão, para a gente fazer depois, em conjunto, essas duas eu apreciações. Eu tenho interesse em falar sobre aí o novo vereador ainda pode... Essa ata aí. Pode ainda ter esse tempo enquanto lê a próxima ata que já chegou? Não, essa ata que eu tenho interesse. Vamos por parte, cada ata para a gente discutir, para poder fazer os ajustes. Ok, novo vereador. O vereador Gideão vai ler a ata do dia 29 de outubro e Vossa Excelência ainda vai ter esse tempo para poder fazer. Não, já está anotado aqui, coisas. presidente. Então, Vossa Excelência aguarda no momento oportuno para poder discutir. Essas duas, depois aprova essas duas, senão vai ficar muito... Ficar lendo esse monte de coisa sem uma... Já foi lido duas? Não, foi aprovado, foi lido uma e aprovado. Então, nós vamos ler duas. Por que mudou agora, presidente? Vossa Excelência começou uma e aprovação. Uma e aprovação. Por que está mudando? Vossa Excelência tem dois critérios de analisar. Palavra ao vereador Gideão, para a leitura da ata do dia 29. Ata da 68ª sessão ordinária, segundo semestre, segundo ano legislativo, da segunda parte, biênio 2013-2014, na 17ª legislatura, 2013-2016, desta municipalidade. Na Câmara Municipal da Serra,
que se realiza na quarta-feira, dia 29, mês de outubro, ano 2014, às 18 horas. Mesa diretora, presidente Carlos Augusto Lorenzoni, primeiro vice-presidente Aécio Darli de Jesus Leite, segundo vice-presidente Rodrigo Márcio Caldeira, primeiro secretário José Marcos Tongo da Conceição, segundo secretário Gideão Henrique Svensson. Aos 29 dias do mês de outubro, ano 2014, no Palácio Judite Leão Castelo Ribeiro, Sala das Sessões, Flodoaldo Borges Miguel, Rua Major Pissarra, 245, nesta cidade, Estado do Espírito Santo, o senhor Carlos Augusto Lorenzoni, vereador presidente, se reúne em sessão ordinária, segundo semestre do segundo ano legislativo, biênio 2013-2014, primeira parte da 17ª legislatura, 2013-2016, da municipalidade na Câmara Municipal da Serra. Registram-se presentes os nobres senhores vereadores Aécio Darli de Jesus Leite, do PT, Aldair Celestino Xavier de Souza, do PTB, Alexandre Araújo Marçal, do PT do B, Antônio Fernandes de Aquino, do PSB, Antônio Silva Gomes, do DEM, Auredir Pimentel Ramos, do PDT, Basílio Antônio Neves Santos, do PP, Bruno Lama Silva, do PSB, Carlos Augusto Lorenzoni, do PP, Davi Duarte Fernando, do PDT, Gideão Henrique Svensson, do PR, Gilmar Carlos da Silva, do PT, Jorge Luiz da Silva, do DEM, José Marcos Tongo da Conceição, do SDD, José Raimundo Bessa, do PSL, Luiz Carlos Moreira, do PMDB, Miguel Mates Santos, do PTC, Nassib Haddad Neto, do PDT, Neide Amaura Pimentel, do SDD, Paulo Roberto Viana Pereira, do PV, Raul César Nunes, do SDD, Ricardo Ferreira da Fonseca, do PRB, Rodrigo Márcio Caldeira, do SDD. O assentamento às assinaturas que se registrou acima se encontra em livro próprio de registro das frequências, número 01, biênio 2013-2014, primeira parte da 17ª legislatura 2013-2016. Formada a mesa diretora, invoca a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão e instala os trabalhos. Assume a secretaria o senhor Gideão Henrique Svensson, vereador, segundo secretário. A ausência neste momento ao plenário pelo senhor José Marcos Tongo da Conceição, primeiro secretário. Na sequência, por força da resolução 198, de 18 de maio do ano 2009, publicada no Diário Oficial de 20 de maio do ano 2009, que acrescenta o artigo 136, letra A, à Resolução 95, de 29 de outubro do ano 1986, Regimento Interno, dispondo sobre obrigatoriedade à execução dos hinos nacional do Estado do Espírito Santo e do município da Serra, nas sessões plenárias da Câmara Municipal da Serra. Para tanto, ouviu-se nesse dia o hino nacional. Logo, o senhor secretário se procede à leitura bíblica, livro de Mateus, capítulo 24, versículos 10 e 13. Em seguida, as atas de sessões anteriores, que se disponibilizariam aos gabinetes dos vereadores no site www.camaraserra.es.gov.br, página inicial, taquigrafia, ata sintética, tipo sessão ordinária, pesquisa por período, dia, mês, ano, e seriam colocadas à discussão. Não houve deliberações. Pequeno expediente, matérias protocoladas na casa. Parágrafo 1º do artigo 151 do Regimento Interno. Sobre a mesa constavam os seguintes, para posteriormente serem encaminhados com a anuência do secretário da mesa diretora aos devidos doutos, comissões permanentes e Procuradoria-Geral deste Legislativo que, durante o prazo regimental, os apreciarão, emitindo seus pareceres, liberando-os ao plenário. Protocolos e processos, respectivamente, sobre os seguintes números: 4.939 de 2014, ao Projeto de Lei 211 de 2014,
de autoria do excelentíssimo senhor Aldifa Charles Pimentel Barcelos, Executivo Municipal, que o autoriza a aderir ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, Pacto da Mobilidade, Ações 10 SS, Apoio ao Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano, ao Programa 2048, Mobilidade Urbana e Trânsito, tomar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e dar outras providências. Solicitado vistas pelos senhores vereadores Aldair Celestino Xavier de Souza, Nassib Haddad Neto, colocada a referida vista à deliberação plenária, em discussão, não houve quem quisesse discuti-la. Foi a votação, sido rejeitada, esta vista por unanimidade pelos vereadores presentes. Logo, justificaram seus votos os senhores vereadores Neida Maura Pimentel Barcelos, Aldair Celestino Xavier de Souza, Carlos Augusto Lorenzoni, presidente. Justificativas que foram transcritas na íntegra pelo Núcleo de Taquigrafia, inseridas nos anais desta augusta Casa de Leis, sob o título Anexo Pequeno Expediente, Justificativa do Voto, arquivada em laudas impressas no referido núcleo, que, posteriormente, serão compiladas em livro, assim como estão disponibilizadas no site acima citado, página inicial, taquigrafia, tipo sessão ordinária, justificativa do voto, filtragem por período, dia, mês, ano. De imediato, os senhores vereadores José Marcos Tongo da Conceição e Rodrigo Márcio Caldeira solicitaram regime de urgência especial à matéria. Considerado regimental o procedimento e acatada a solicitação 5.001/2014 ao projeto indicativo 115/2014, de autoria do senhor Jorge Luiz da Silva, vereador, ao Executivo Municipal criar utilização de caçambas exclusivas para recolhimento gratuito de entulhos. 5.068/2014, ao projeto indicativo 116/2014, de autoria do senhor Alexandre Araújo Marçal, vereador, ao Executivo Municipal criar a área de alimentação da APA Lagoa Jacunem. 4.944/2014, ao projeto de lei 213/2014, anexo à mensagem 112/2014, de autoria do excelentíssimo senhor Aldifa Charles Pimentel Barcelos, Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município da Serra para o exercício 2015. Usaram da palavra pela ordem os senhores vereadores Gideão Henrique Svensson, Carlos Augusto Lorenzoni, presidente, Bruno Lama Silva. Falas que foram transcritas na íntegra pelo Núcleo de Taquigrafia, inseridas nos anais desta augusta Casa de Leis, sob o título Anexo Pequeno Expediente, falas pela ordem, arquivada em laudas impressas no referido núcleo que, posteriormente, serão compiladas em livro, assim como estão disponibilizadas no site acima citado, página inicial, taquigrafia, tipo sessão, ordinária, falas pela ordem, filtragem por período, dia, mês, ano. 4.923, 4.924, 5.027, 5.028/2014, aos 4 requerimentos 368, 369, 381, 382/2014, de autoria do senhor Gilmar Carlos da Silva, vereador, 4.965/2014, ao requerimento 374/2014, de autoria do senhor Gideão Henrique Svensson, vereador, 4.992, 5.051/2014, aos 2 requerimentos 377 e 391, de autoria do senhor Alexandre Araújo Marçal, vereador. 4.881, 4.908, 4.999, 5.000, as 4 indicações 1.701, 1.704, 1.746, 1.747/2014, de autoria do senhor Jorge Luiz da Silva, vereador. 4.901, 4.902, 4.978, 4.979, 4.980, 4.981, 4.982, as 7 indicações
1702, 1703, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, de autoria do senhor Antônio Silva Gomes, vereador. 4.910, 4.911, as duas indicações. 1705, 1706, de autoria do senhor Rodrigo Márcio Caldeira, vereador. 4.915, 4.916, 4.917, 4.918, 4.936, 4.937, 4.938, 4.977, as 8 indicações: 1.707, 1708, 1709, 1710, 1719, 1720, 1721, 1730, de autoria do senhor Ricardo Ferreira da Fonseca, vereador. 4.925, 4.926, 4.927, 4.928, 4.929, 4.930, 4.931, 4.932, 4.946, 4.947, 4.948, 4.949, as 12 indicações: 1.711, 1.712, 1.713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1723, 1724, 1725, 1726, de autoria do senhor Gilmar Carlos da Silva, vereador. 4.968, a indicação 1727, de autoria do senhor Gideão Henrique Svensson, vereador. 4.972, 4.973, 5.020, as 3 indicações: 1.728, 1.729, 1.749, de autoria do senhor Alexandre Araújo Marçal, vereador. 4.985, 4.987, 4.988, 4.989, 4.990, 4.991, 4.993, 4.994, 4.995, 4.996, as 10 indicações: 1.736, 1.737, 1.738, 1.739, 1.740, 1.741, 1.742, 1.743, 1.744, 1.745, de autoria do senhor Bruno Lama Silva, vereador. 5.017, a indicação 1.748, de autoria do senhor Auredir Pimentel Ramos, vereador. 5.021, a indicação 1.750, de autoria do senhor Miguel Mates Santos, vereador. Maior detalhe que se refiram às descrições acima, confira no protocolo dessa augusta Casa de Leis, por meio do sistema Processo Legislativo SPL, acessível em todos os gabinetes dos senhores vereadores, no endereço eletrônico da citada Casa de Leis, e ou junto à divisão legislativa da referenciada casa que, com a anuência do primeiro secretário da mesa diretora, se encarrega aos devidos despachos, grandes expediente, orador inscrito. Artigo 151, parágrafo 3º do Regimento Interno. Usaram da palavra os senhores vereadores Gilmar Carlos da Silva, 18 horas e 26 minutos às 18 horas e 37 minutos. Aldair Celestino Xavier de Souza, 18 horas e 38 minutos às 18 horas e 53 minutos. Aécio Darli de Jesus Leite, 18 horas e 56 minutos às 19 horas e 10 minutos. Nacibe Haddad Neto, 19 horas e 11 minutos às 19 horas e 32 minutos. Luiz Carlos Moreira, 19 horas e 34 minutos às 19 horas e 45 minutos. Carlos Augusto Lorenzoni, presidente, 19 horas e 47 minutos às 20 horas e 7 minutos. Bruno Lamas Silva, este último declinou da mesma. Usaram ainda a palavra os senhores vereadores Jorge Luiz da Silva, José Marcos Tongo da Conceição, Aldair Celestino Xavier de Souza, Carlos Augusto Lorenzoni, presidente, Nacibe Haddad Neto, Raul César Nunes e Antônio Silva Gomes.
falas que foram transcritas na íntegra pelo Núcleo de Taquigrafia, inseridas nos anais desta augusta Casa de Leis sob o título Anexo, Grande Expediente, pela ordem, arquivada em laudas impressas no referido núcleo que, posteriormente, serão compiladas em livro, assim como estão disponibilizadas no site acima citado, página inicial, taquigrafia, tipo, seção, ordinária, filtragem por período, dia, mês, ano. Emenda 1, 2014, ao projeto de lei 211/2014. Na sequência, foi passada a pauta da ordem do dia, matérias à deliberação. Artigos 152, 161, 162 do Regimento Interno. Matérias liberadas ao plenário sob os seguintes números de protocolos e processos. Antes, porém, foi feita a chamada para verificação de quórum. Responderam-na todos os vereadores que assinaram o livro próprio de registro das frequências, biênio 2013-2014, número 1. Antes, porém, usaram da palavra os senhores vereadores Davi Duarte Fernando, Gideão Henrique Svensson, falas que foram transcritas na íntegra pelo Núcleo de Taquigrafia, inseridas nos anais desta augusta Casa de Leis, sob o título Anexo, Ordem do Dia, pela ordem, arquivada em laudas impressas no referido núcleo que, posteriormente, serão compiladas em livro, assim como estão disponibilizadas no site acima citado, página inicial, taquigrafia, tipo, seção, ordinária, pela ordem, filtragem, por período, dia, mês, ano. Despacho ao secretário da mesa diretora providenciar junto à divisão legislativa os autógrafos de lei ao Executivo Municipal e a atenção às publicações. Nada mais a ver a tratar. Encerrada esta sessão, a próxima será segunda-feira, dia 3, mês de novembro, ano em curso. Depois dessa ata em tela ter lida nos gabinetes por todos os parlamentares em referenciado, site www.câmaraserra.es.gov.br, página inicial, taquigrafia, ata sintética, tipo sessão ordinária, pesquisa por período e, em conformidade com o que determina o regimento interno, resolução 95 de 29 de outubro de 86, no seu artigo 148, assim como por eles, vereadores, acordada a fidelidade desta lavratura, procedida pelo Núcleo de Taquigrafia, encaminha-se a deliberação plenária na próxima sessão, tida como aprovada após citada deliberações. Se insere nos anais desta augusta Casa Legislativa, arquivando-a no referido núcleo. O vereador, secretário da mesa diretora, acordou na lavratura da ata em tela que, após leitura, deliberação e posterior aprovação em plenário por todos os demais vereadores, encaminha-se ao arquivamento, assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário da mesa diretora, Palácio Judite Leão Castelo Ribeiro, Sala das Sessões, Flodoaldo Borges Miguel, em quarta-feira, dia 29, mês de outubro, ano 2014, Carlos Augusto Lorenzoni, vereador presidente, José Marcos Tongo da Conceição, vereador primeiro secretário. Maria da Penha Monjardim, funcionária taquígrafa, diretora da taquigrafia. As duas atas, então, com a palavra, vereador Boy. Presidente, só queria Vossa Excelência me confirmasse, a taquígrafa não estava presente nessa ata o dia 18 de dezembro. Qual foi a impossibilidade dos vereadores que não conseguiu dar continuidade à sessão? Qual o motivo da impossibilidade deles? Queria que Vossa Excelência registrasse aí. Nós agora possuímos as taquígrafas, né? Auxiliar de taquígrafa, que está registrado aí. E essa taquígrafa hoje, elas fazem um trabalho virtual. Elas não ficam mais nas sessões. Queria só que Vossa Excelência confirmasse ou não. Votação e o quórum que foi votado, o regime de urgência, e os vereadores votaram a favor. Eu não sei, na sessão, eu fiquei impossibilitado de votar, e nós sofremos decoro parlamentar nessas sessões, dia 17 e dia 18, que Vossa Excelência até mandou um ofício aqui para mim,
E o ofício foi protocolado naquele dia, naquele horário, naquele mesmo momento. O ofício que teve o decoro parlamentar de alguns vereadores. E ainda questiono, presidente, que essa ata do dia 22, onde Vossa Excelência entrou com o pedido de decoro parlamentar, a mesa diretora acatou o pedido, essa ata não ficou disponível desde o dia 22. Hoje é 29, 7 dias, é uma ata de muita importância para quem foi citado. Então, eu só deixo registrado isso. A taquígrafa hoje já não faz parte mais das sessões, como Vossa Excelência citou aí, ela estava ausente. Hoje, por alguns minutos, eu vi ela aqui. Qual foi a impossibilidade dos vereadores que não ficou registrado? Nas duas sessões, só ficou registrado que os vereadores ficaram impossibilitados. Mas qual foi essa impossibilidade de votar? Porque pelo regimento, no qual eu fui arguído por Vossa Excelência, no artigo 77, ele fala que os vereadores têm que estar bem trajados de acordo com as sessões. Caso não tenha, é decoro parlamentar. Igual nós fomos inquiridos nessa situação. Então, qual foi? A gente estava com decoro parlamentar ou não, nessas duas sessões? Senhor presidente, pela ordem. Vereador Gideão. Só queria confirmar, na sessão extraordinária do dia 18, me passou despercebido, que é muita informação, porque, se eu estiver errado, me corrijam. Não foi cantado nenhum hino e não foi feita a leitura da palavra. Normas regimentais dessa Casa de Leis. Então, se eu estou errado, me corrijam. Eu não sei se na ata está exarado que foi entoado e que foi feita a leitura. Não foi feito, né? Não foi feito. Então, no dia 18, na quarta-feira de manhã, na quinta-feira de manhã, se eu estiver errado, me corrijo, não foi cantado o hino e não foi feita leitura da Bíblia. E não foi feito. Na quinta-feira de manhã não foi feito. E essas observações, e a terceira, constar na ata que na hora do parecer da Comissão de Finanças, questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência não oportunizou o voto desse vereador que faz parte dessa comissão. Vossa Excelência só ouviu o vereador Bruno Lamas, o vereador Rodrigo Caldeira, e ignorou completamente o voto deste vereador, que consta em ata este acontecimento também, na sessão extraordinária da quinta-feira, na hora do parecer da Comissão de Finanças. 18. Com a palavra, vereador Odair. Senhor presidente, eu estou com uma dúvida aqui, não somente eu, mas os colegas. Eu gostaria que fosse lida a ata do dia 18, na questão de quais foram os vereadores que votaram contrário àquela matéria que estava tramitando na casa. A ata do dia 18, os vereadores que votaram contrário àquela matéria. Mas não, Senhor presidente, a ata foi lida. Coloca em votação. Só um momento, não, vereador Gideão. Vereador Jorjão. Questão de ordem. É bom pedir respeito. Mas está escrito que não foi, tá?
Então, temos as considerações do vereador Gideão, que ele gostaria que se colocasse na ata o não posicionamento dele na Comissão de Finanças a respeito da deliberação da matéria. E, passando a palavra para o vereador Nassib, está escrito na ata da não leitura da palavra, mas que encontrava-se disponibilizado na mesa, no momento, para que pudesse ser feito. Sobre a pergunta do vereador Boy a respeito do quórum que aprovou a deliberação da matéria, o quórum foi de maioria absoluta. Esse foi o quórum utilizado, não foi de 2/3, tá, vereador Boy? Foi de maioria absoluta. E aí eu gostaria da aprovação do plenário para que a gente pudesse registrar na página 2, na linha 23, a votação em maioria absoluta. Ali só encontra-se votação por maioria dos vereadores, mas por maioria absoluta dos vereadores. Os dois posicionamentos, tanto do vereador Gideão quanto o posicionamento que vai de encontro... Só um momento, por gentileza. Incluir maioria absoluta dos vereadores para a aprovação da matéria na linha 23, página 2, e a inclusão do posicionamento do vereador Gideão, que ele não se pronunciou a respeito do voto na Comissão de Finanças. Os vereadores favoráveis a essas duas correções... Pela ordem, senhor presidente. Só um momento. Pela ordem, senhor presidente. Só um momento, eu não estou passando a palavra ainda. Okay. Não passo a palavra, aguarda. Vamos posicionar essas duas matérias. Mas nessa matéria meu que tem que citar. Então eu te libero a palavra. A minha colocação não me foi oportunizado por Vossa Excelência. Não é que eu não quis, não. Ok. Vossa Excelência não me oportunizou dar o meu voto. Ok. Vamos colocar essa solicitação aí. Você registrou a linha para que a gente possa fazer essa alteração? Não, né? Vamos apreciar essa matéria. Os vereadores favoráveis a esses dois posicionamentos queiram se manifestar se colocando de pé. A do Gideão e a minha que correlaciona a vontade do vereador Boy. Não dá para misturar as duas matérias, senhor presidente. Não, bota por votação individual, senhor presidente. Não, senhor presidente, vamos vincular uma votação individual. Faça favor, vereadores, pode se colocar sentado, por favor. Vamos colocar a votação individual conforme solicitação do novo vereador Aldair. Os vereadores favoráveis à inclusão, página 2, linha 23, no texto da votação da matéria, está escrito lá em votação por maioria dos vereadores presentes. Então a gente vai incluir ali votação por maioria absoluta dos vereadores. Os vereadores favoráveis a essa alteração, por favor, se coloquem de pé. Vereador Chambinho, pastor Ricardo, Jorjão, vereador César, vereador Bruno, vereador Miguel, vereador Tio Paulinho, vereador Toninho, vereador José Raimundo, vereador Rodrigo Caldeira, vereador Marcos Tongo. Um total de 12 vereadores. 11 vereadores, desculpa. 11 vereadores. Os vereadores contrários queiram se posicionar de pé agora, nesse momento. Não precisa, né? Aí é só matemática, né, meu filho? Por favor, gostaria que se manifestasse. Vereador Davi, vereador Basílio, Boy, Auredi, vereador Nassib, Aldair Neidia, Gilmar, Aécio e vereador Gideão. Total de 10 votos. Então, a maioria aprovou a inclusão. Agora nós temos a apreciação da solicitação do nobre vereador Gideão, que já consta da ata, de que ele não foi ouvido na deliberação no parecer da Comissão de Justiça. Somente foi ouvido, vamos deixar bem exposto ali, o vereador Bruno e o vereador Rodrigo Caldeira. Ok? Os vereadores favoráveis se coloquem de pé. A inclusão da colocação do vereador Gideão. A inclusão do vereador Gideão. O vereador Gideão solicitou a inclusão na ata
que na hora de ser ouvida a Comissão de Finanças a respeito da deliberação, o vereador Gideon não foi ouvido. Presidente, isso não é inclusão não, é retificação da ata que foi feita. A inclusão é a retificação. Mas não se vota uma ata, uma inclusão não, é retificar Ok. porque está nos anais da casa, é só constar na ata, não tem nada de votação. Vamos incluir essa retificação. 10 vereadores. Os vereadores contrários, por favor, se coloquem em pé. Vereador deu o total de 11 votos dos vereadores contrários. Matéria, a inclusão, a retificação foi negada. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um momento, por gentileza. Não vou passar a palavra ainda, que já todos os itens já foram. Não posso ficar prejudicando toda hora. Senhor presidente, nós estamos discutindo a ata. Eu não falei, eu pedi. Nós estamos discutindo a ata. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência já foi ouvido, não, vereador Daí. Nós estamos no processo de discussão da ata. Eu não falei ainda sobre essa ata do dia 18. Eu não fiz minha fala ainda sobre essa ata. Eu vou abrir para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa se pronunciar. Senhor presidente, em primeiro lugar, entra na ata tudo aquilo que aconteceu. Não depende de votação para ir para a ata ou sair da ata. A aprovação da ata é uma coisa. Agora, votar uma coisa para entrar na outra para sair da ata, eu nunca vi isso, senhor presidente. Aqui está sendo a primeira vez que eu vejo isso. Você constar na ata uma coisa que não aconteceu, ou então deixar de botar na ata uma coisa que aconteceu. Então, é mais um absurdo dessa Casa de Leis. Segundo lugar, na ata não consta que antes da votação, alguns vereadores não estavam devidamente trajados, aqui dentro do plenário. Na ata não consta isso. E a votação seguiu normalmente. Então, essas questões não dependem de ir para a votação. São situações que são coisas que aconteceram e é para estar na ata, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Pela ordem não, falar justificando a votação aí, né, novo vereador Nassib. Discussão. Porque consta na ata que eu cheguei, né, e eu cheguei e já tinha acabado, não tinha sessão. Eu cheguei e fiquei lá fora. Outra questão dizendo que no quadro, né, permanecia meu nome em verde. Então tem alguma coisa errada aqui dentro. Tem uma sabotagem aqui nesse painel. Porque eu não pisei aqui, né, garanto que eu não registrei presença, né, e gostaria de deixar registrado isso aí. Né, alguma coisa ocorreu. A ata registra exatamente isso que aconteceu no vereador Nassib. No final da ata, na história aqui, ela verifica no painel e bota a observação, que Vossa Excelência chegou no final da sessão. Mas eu cheguei, não tinha acabado. O painel estava verde quando ela fez essa colocação na ata. E especificou que Vossa Excelência chegou no final da sessão, como Vossa Excelência acabou de falar. Vossa Excelência acabou de falar que chegou no final da sessão. Ata do dia 18 de dezembro, em discussão, em votação. Os vereadores podem utilizar do painel. Certinho, Nassib. Você registrou a presença. Senhor presidente, só para deixar registrado mais uma vez, né, eu quero questionar o fato de que estava verde e que eu registrei presença. Eu não entrei dentro dessa Câmara. Quando eu cheguei, eu não passei da porta, porque já tinha acabado a sessão, e eu não registrei. Eu gostaria que fosse apurado isso aí, porque tem alguma coisa errada. Questão de ordem, senhor presidente. Né, questão no painel. E outra questão é o que o vereador daí falou. Eu nunca vi isso. Até o que ocorreu. Tem na televisão, tem aí nos vídeos. Os vereadores estavam sem paletó, né? Tem que estar registrado isso aqui na ata. Mas deveria estar na ata esse fato, que é um fato relevante. Senhor presidente. Vereador Nassib, seu voto. Eu pedi questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, não tem a filmagem na casa, senhor presidente? Então faça valer a filmagem dessa casa, senhor presidente. Fica com muita demagogia, vai ou não vai. Se tem as coisas para ser averiguadas, averigue de acordo com a ordem. Senhor presidente, 11 votos favoráveis e 10 abstenções. Ata aprovada. Ata aprovada. Ata do dia 29... Qual foi, Gideon? Você leu? 29 de 10 de 2014. Em discussão, em votação.
Em votação, a ata do dia 29/10. É 29/10. Falei 29/10. Senhor presidente, 21 votos favoráveis e um voto contrário à aprovação da ata. Nós temos mais 3 atas para poder ser lidas aqui. Eu gostaria, né, de ouvir os vereadores a respeito dessa matéria. Senhor presidente, eu continuo... Se vocês pudessem estar nos... Essa palavra, senhor presidente. Nos liberando dessa leitura. Eu continuo insistindo, senhor presidente, que o regimento interno estabelece aqui, ó... É grande, né? Bom, 10, um monte de... 30 páginas, tudo. Qual? Como a gente já iniciou, né, já lemos 3 atas, eu gostaria de me reportar ao plenário para que a gente pudesse deliberar a votação dessas 3 atas que estão aqui, Questão de ordem, senhor presidente. para que a gente possa fazer a apreciação delas sem a leitura. 3. Não, senhor presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra. Igualzinho foi lido a outra. Não, eu gostaria que fosse lido também como foi lido as outras atas. Ata da sessão ordinária, 69ª sessão ordinária, segundo semestre, segundo ano legislativo da segunda parte BN 2013-2014, na 17ª legislatura 2013-2016, dessa municipalidade. Na Câmara Municipal da Serra, que se realiza segunda-feira, dia 3 de novembro, ao ano de 2014, às 18 horas. Mesa diretora, vereadores, presidente Carlos Augusto Lorenzoni, primeiro vice-presidente Aécio Dali Jesus Leite, segundo vice-presidente Rodrigo Márcio Caldeira, primeiro secretário José Marcos Tongo da Conceição, segundo secretário Gideon Henriques Venço. Aos 3 dias do mês de outubro, aos 2014, no Palácio Judite Leão Castelo Ribeiro, sala de sessões Rodolfo Borges, Rua Major Pissarro, 255, nessa cidade, Estado do Espírito Santo. O senhor Aécio Dali Jesus Leite, vereador, vice-presidente, assume a presidência provisoriamente em virtude da ausência, neste momento, ao senhor Carlos Augusto Lorenzoni, vereador, presidente, se reúne, sessão ordinária, segundo semestre do segundo ano legislativo, BN 2013-2014. Primeira parte da 17ª legislatura, 2013-2016, da municipalidade na Câmara Municipal da Serra. Registram-se presentes os nobres senhores vereadores. Aécio Dali Jesus Leite, Aldaís Alexandre Xavier de Souza, Alexandre Maraújo Massal, Antônio Fernandes de Aquino, Antônio Silva, Aurelio Pimentel Ramos, Basílio Antônio Neves, Bruno Lamas, Carlos Augusto Lorenzoni, Davi Duarte Fernando, Gideon Henriques Venço, Gilmar Carlos da Silva, Jorge Luiz da Silva, José Marcos Tongo da Conceição, José Raimundo Bessa, Luiz Carlos Moreira, Miguel Matos Santos, Nacibe Haddad Neto, Neide Mauro Pimentel, Paulo Roberto Viana, Raul César Nunes, Ricardo Ferreira Fonseca, Rodrigo Márcio Caldeira. Os assentamentos das assinaturas que se registraram acima se encontram no livro próprio, registrado em frequência número 01, BN 2013-2014, primeira parte da 17ª legislatura, mesa diretora, invocada a pressão de Deus, declara aberta a presente sessão. Conselho vereador, primeiro secretário, na sequência, por força da resolução 198. Senhor presidente, eu gostaria de pedir à mesa, até perdão ao vereador Marcos Tongo, pedir permissão para usar a palavra pela ordem. Eu preciso me retirar do plenário, gostaria de... Por favor, senhor presidente, posso falar? Com a palavra, vereador Bruno Lamas. Senhor presidente, eu agradeço, inclusive, ao vereador Marcos Tongo. Eu gostaria de comunicar à mesa, eu preciso me retirar, eu tenho uma reunião na comunidade de São Francisco, em Jacaraípe, neste momento agora, com o presidente Luiz Fernando, e comunicar que a Comissão de Finanças, na condição de presidente da Comissão de Finanças, eu não me encontro, a comissão solicita que o orçamento seja
encaminhado para votação no dia 31, na quarta-feira. Ok, senhor presidente? Vou aguardar a leitura. Peço ao vereador Bruno que aguarde no plenário a leitura das atas. A discussão não se houve deliberações, pequenos expedientes protocolados na casa, parágrafo 1º, artigo 151 do regimento interno, sobre a mesa que estavam seguintes para posteriormente serem encaminhados com a anuência do secretário da mesa diretora, ao servidor, doutores e doutos, comissões permanentes e procuradorias-geral desse legislativo que, durante o prazo regimental, os apreciarão, emitindo seus pareceres, liberando os aos plenário. Protocolos e processos, respectivamente, sob os seguintes números: 5.107, 2014, ao projeto de lei 215, 2014, de autoria do senhor Jorge Luiz da Silva, vereador, que obriga o revestimento de material cerâmico nas parcelas das lanchonetes instaladas nos hospitais públicos e privados. 5.077, 2014, ao requerimento 394, 2014. De autoria do senhor José Raimundo Bessa, vereador. 5.080, 2014, ao requerimento 595, 2014, de autoria do senhor Gideão Henrique Zenso. 5.094, 2014, requerimento 397, 2014, de autoria do senhor Bruno Lamas, vereador. 5.118, 2014, requerimento 399, de autoria do senhor Alexandre Araújo Massal, vereador. 5.121, 2014, requerimento 400, 2014, de autoria do senhor Jorge Luiz da Silva, vereador. Senhor presidente, gostaria de ver verificação de quórum. Olha o detalhe. Olha o detalhe que sem filhas as inscrições acima conferidas no protocolo desta augusta Casa de Leis, por meio desses termos, processo legislativo, CPL excessivo, em todos os gabinetes, juntos à divisão legislativa, referente à casa que calmente o secretário da mesa diretora encarrega. Questão de ordem, senhor presidente. Aos devidos espaços de grande expediente do escritos artigo 151, parágrafo 3º do regimento interno, usaram das palavras dos senhores vereadores Jorge Luiz da Silva, 18h18 às 18h28, Aécio de Jesus Leite, 18h29 às 18h38, Gideão Henrique Venson, 18h39 às 18h54. Carlos Augusto Lourizano, presidente, 18h55 às 19h13. Nascimento Haddad Neto, 19h14 às 19h29. José Marcos Tongo da Conceição, 19h30 às 19h44. Gilmar Carlos da Silva, 19h47 às 22h. José Raimundo Bessa, 23 às 28h. Usaram das palavras pela ordem dos senhores vereadores Neide Amaro Pimentel, Gideão Henrique Venço, Jorge Luiz da Silva, Nascimento Haddad Neto, Bruno Lamas Silva. Falas que foram transcritas na íntegra pelo núcleo de taquigrafia inseridos nos anais desta augusta Casa de Lei, sob o título anexo /grande expediente /falas pela ordem, arquivado em laudos impressos no referido núcleo, que posteriormente serão compilados em livros, assim como estão disponibilizados no site acima citado. Página inicial /taquigrafia tipo sessão ordinária pela ordem, filtragem por período, dia, mês e ano. Na sequência foi passada a pauta da ordem do dia, matérias, a deliberação, artigo 152, 161, 162 do regimento interno. Matérias liberadas aos plenários sob os seguintes números do protocolo e processo. Antes, porém, foi feita a chamada para verificação de quórum, respondendo todos os senhores vereadores que assinaram o livro próprio de registro dos frequentes biênio 2013-2014, número 01-164/2014. Emenda 2/2014, de autoria do vereador Gideão Henrique Venço e diversos outros dos senhores vereadores nesse legislativo, que acrescenta as parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Orgânica do município da Serra, dispondo sobre os símbolos oficiais do município da Serra e da outras providências. Liberado para a deliberação do plenário. Colocando a discussão, não houve quem quisesse discuti-la. Foi a votação, sido aprovado a referida emenda, primeiro turno, por 12 votos favoráveis dos senhores vereadores presentes e 5 contas representantes pelos senhores vereadores José Raimundo Bessa, Miguel Matos Santos, Luiz Carlos Moreira, Raul César Nunes, Alexandre Araújo Massal. De imediato foi referida a não aprovação da emenda acima por insuficiência de quórum referida à votação, 2.399-13, ao projeto de resolução 9/13, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Moreira.
e diversos outros dos senhores vereadores nessa augusta Casa de Leis. E acrescentando no inciso 10º parágrafo único do artigo 70b da Resolução 95 de 29 de outubro de 1986, regimento interno da Câmara Municipal da Serra, que dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, regimento da mobilidade urbana e da logística. Liberado para deliberação plenária e colocação à discussão. Não houve quem quisesse discuti-lo, foi a votação aprovada, referida ao projeto de resolução por 17 votos dos vereadores presentes. 5.411/13, ao projeto de lei 213. De autoria do senhor Gideão Henrique Venço, vereador, que o concede prêmio autoridade competente em prática de crime contra a administração pública do município da Serra, que resulte a efetiva recuperação de valores aos erários. Liberado para deliberação plenário, que a colocação da discussão usando da palavra os senhores vereadores. Gideão Henrique Venço, Luiz Carlos Moreira, falas que foram transcritas na íntegra pelo núcleo de taquigrafia inserida nos anais desta augusta Casa de Leis, sob o título anexo, ordem do dia, arquivado em laudos impressos no referido núcleo, que posteriormente serão publicados em livros, assim como estão disponibilizados no site acima citado, página inicial, taquígrafo, tipo, seção ordinária, ordem do dia, filtragem, para período, dia, mês e ano. Prosseguiu a discussão em plenário. Não houve mais quem quisesse discuti-lo. Foi a votação. Sido rejeitado o referendo ao projeto de lei por 5 votos favoráveis dos vereadores presentes e 12 contra, representados pelos senhores vereadores Aécio Dalí de Jesus Leite, Antônio Fernandes Aquino, Auredi Pimentel Ramos, Basílio Antônio Neves Santos, Luiz Carlos Moreira, José Raimundo Bessa, Miguel Matos Santos, José Marcos Tongo, Ricardo Ferreira da Fonseca, Raul César Nunes, Rodrigo Márcio Caldeira, Paulo Roberto Viana. 7.853 de 2014 do projeto Lei 319. De autoria do senhor Carlos Augusto Lorenzoni, vereador presidente, dispõe sobre o tráfego e a direção das ciclovias e ciclofaixa no âmbito do município da Serra. Liberado para a deliberação do plenário, colocada à discussão. Não houve quem quisesse discuti-lo. Foi a votação sido aprovada referente ao projeto de lei por 15 votos dos vereadores presentes, 4.430/2014, ao projeto de lei 197 de 2014. De autoria do senhor Gilmar Carlos da Silva, liberado para deliberação plenária. Colocada à discussão, não houve quem quisesse discuti-lo. Foi votação sido aprovado, referido ao projeto de lei por 16 votos do vereador presente. 4.844/2014, ao projeto de lei 208. De autoria do excelentíssimo senhor Aldivas Charles Barcelos, que institui a política de fomento à economia solidária no município da Serra e da outras providências. Liberado para a deliberação plenária. Coloca-se a discussão, não houve quem quisesse discuti-lo. Foi a votação sido aprovado e citado o projeto de lei por 18 votos aos vereadores presentes. Logo uso das palavras do senhor Carlos Augusto Lorenzoni, vereador, fala se foi transcrita na íntegra pelo núcleo de taquigrafia inserido nos anais desta augusta Casa de Leis, sob o título anexo ordem do dia, fala pela ordem, arquivado em laudos impressos referidos núcleos, que posteriormente serão compilados em livros, assim como estão disponibilizados no site acima citado. Página inicial, taquigrafia, tipo, sessão ordinária pela ordem, filtragem por período, dia, mês e ano. Eu, senhor Gideão Henrique Venço, vereador, solicitou desarquivamento de todos os projetos de sua autoria, os quais estão arquivados por inconstitucionalidade, para que os mesmos venham transmitir na ordem do dia desta augusta Casa de Leis. Acompanhando essa fala, os senhores vereadores Nascimento Haddad Neto, Luiz Carlos Moreira, Raul César Nunes, e fizeram deles as palavras pronunciadas pelo nobre colega Gideão, ao desarquivamento dos projetos de suas autorias na mesma forma. Despacho ao secretário da mesa, diretor de providenciar junto à divisão legislativa, ao trofo de lei do Executivo Municipal. Atenção às publicações. Nada mais havendo tratado na encerrada essa sessão, a próxima será quarta-feira, dia 5 do mês, ano em curso, depois da ata em tela, lidas ao gabinete por todos os parlamentares, em referido site, www, página sinal, taquigrafia. Senhor presidente, concluída a leitura da ata. Aqui para... Deixa eu ver isso aqui. Eu gostaria de questão de ordem, senhor presidente.
Eu vou só colocar aqui essa ata em votação, depois a gente discute as outras duas sessões. Eu gostaria só de falar de questão de ordem. Então, por favor, questão de ordem, João. Eu gostaria de falar porque é o seguinte: todo mundo pede respeito nessa casa. Quando começou essa sessão, pediram para ler todas as atas. E no final eu queria deixar 3 atas sem ler. Então eu pedi para ler na íntegra. Por quê? Porque tem que haver o respeito nessa casa de lei. Agora, vereadores que pedem respeito dentro dessa casa, quando começaram a ler as 3 últimas atas, saíram lá para fora e não quiseram ouvir. Só ouviram as atas dos interesses da bagunça que eles fizeram. Em discussão e votação? Presidente. Em discussão e votação. E eu vou pedir a submissão do plenário, tendo em vista que também foi enviadas as atas do dia... Por favor, Gideão, me presta a pauta. Vereador Gideão. Do dia 5 e do dia 5, né, que está faltando, para também que a gente possa apreciá-la junto agora, do dia 5 e do dia 10. Então, os vereadores favoráveis à aprovação da ata, hora lida, dia 3, do dia 5 de novembro e do dia 10, em discussão, em votação. Mas ela foi incluída. Foi incluída. Os vereadores favoráveis à aprovação das 3 atas, hora lida, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está no painel? Falta só o daí. Vereador Tio Paulinho. Senhor presidente, 18 votos favoráveis à aprovação da ata. Atas do dia 3, 5 e 10 aprovadas. Solicito ao vereador Marcos Tonga a leitura da continuidade da sessão. Requerimento. Processo 6.134/2014, requerimento 491/2012. Pedido de informação requer informações sobre o condomínio Agrovila Ribeiro, localizado na rodovia Serra Nova Almeida, referente à cobrança de IPTU em área rural, disciplinada pelo INCRA. Autor, vereador Nassib Haddad Neto. Nobre vereador, eu, por força do regimento, tenho que fazer uma inclusão de 2 denúncias antigas aqui, que foram apostadas no dia 23, uma contra o vereador Jorjão e outra contra o vereador Luiz Carlos Moreira. Todas elas foram apostadas aqui pelo cidadão Josimar da Silva Gomes, todas as 2. E da mesma forma que fizemos nas anteriores, vamos fazer os procedimentos também da legalidade disso. O Josimar Silva, brasileiro, residente na rua Putiri, bairro Caçaroca, portador de identidade, ora aqui registrada, CPF, vem denunciar o vereador Luiz Carlos Moreira por falta de decoro, que durante a sessão do dia 18 de agosto, onde o vereador faltou respeito com toda a população da Serra, agredindo verbalmente e perseguindo após a sessão o seu colega Nassib Haddad Neto, no plenário, em um ato de total desespero político e moral, fato amplamente divulgado nas redes sociais do nosso Estado e nosso próprio site da Câmara. Para aprovar os fatos, juntamos as informações em vídeo. Então, quero deliberar essa denúncia ao plenário. Os vereadores... Não, eu vou ler por parte, né? Vou ler por parte. A denúncia não foi feita dos 2? Pela ordem, senhor presidente. Então, são 2 processos diferentes. Mas quando foi feito o nosso, foi feito de uma vez só, para todos. Então, eu vou fazer a leitura do outro e a gente delibera dessa forma. Tá, ok. Josimar, brasileiro, mesmo endereço, registros de documentos, vem denunciar o vereador Jorjão, falta de decoro, que durante a sessão do dia 10 de setembro, onde o vereador faltou com respeito à população da Serra, saindo de dentro da sessão no plenário e indo até a galeria, agredindo verbalmente os servidores públicos Alexandra, Robério, João Manuel, Joaquim Xavier e Tiago.
em um ato de total desespero político e moral, fatos amplamente divulgados em redes sociais do nosso Estado e no próprio site da Câmara. Para aprovar, juntamos diversas informações. Estão todos dois processos aqui. Um processo é o de número 6135 e o outro 6136. Os vereadores que são favoráveis... Senhor presidente, pela ordem... Pela ordem, vereador Aldair. Senhor presidente, essa situação não precisa ser deliberada pelo plenário. Basta fazer comissão de vereadores para poder fazer o julgamento dessas situações. Não existe deliberação no plenário nesse momento, senhor presidente. Os vereadores favoráveis... Presidente, não existe a deliberação no plenário. Só um momento, vereador Edir. Pela ordem não é o momento agora. Os vereadores favoráveis queiram se manifestar. Anterior, o senhor foi lá e corrigiu. Favoráveis. O senhor corrigiu e depois falou que tinha que criar 3 nomes, fez um sorteio. O senhor fez um sorteio aí em cima. Só se for deliberado pelo plenário. Não, mas o senhor fez um sorteio, que o senhor falou que estava errado a sua atuação e que o senhor fez um sorteio. Na passada, você pode... Primeiro eu vou deliberar o plenário. Os vereadores... No plenário, então, o vereador pode fazer o que quiser. Isso que o senhor não falou. Fazer qualquer falta de decoro que o plenário vai decidir. A casa tem que apurar, senhor presidente. Denúncia, não, vereador. A casa tem que apurar, senhor presidente. Tem provas aí no processo. Senhor presidente, virou bagunça ali no Os vereadores favoráveis à aprovação da denúncia queiram se manifestar. Ficando em pé. Favoráveis à denúncia? Os favoráveis à denúncia mas queiram ficar em pé. o vereador denunciado, ele não pode votar. O vereador denunciado não pode votar. Os vereadores favoráveis à denúncia. Sim, mas o vereador denunciado pode votar? Por favor. Vereador denunciado? Você decide. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jorjão. Eu acho que se o senhor ler na íntegra... Escuta, deixa eu falar, eu fui citado. O meu processo, eu acho que ele não cabe aqui, porque, entendeu, foi feito, entendeu, denúncia na Polícia Civil. Tá? Na Polícia Civil. Então, eu acho que não cabe ser julgado pelo vereador aqui dentro, tem que ser julgado lá fora, primeiro. E se o senhor receber alguma atuação lá de fora, da delegacia que eles fizeram a denúncia ou ocorrência, aí sim, eu creio que o plenário entendeu, pode julgar. E até mesmo pegar as filmagens da Câmara, que sequer eu entrei naquele plenário, não deixaram entrar. O Vimar, que mora aqui do lado, me abraçou e me tirou. Eu não encostei o dedo em ninguém. Eles que tentaram me atingir. Mas tudo bem. Se eu quiser tocar os vereadores, o voto do vereador Jorjão não vai ser computado. Os vereadores favoráveis à abertura da denúncia queiram se manifestar, se colocar de pé. Os vereadores que são favoráveis. Os vereadores que quiserem se abster, depois eu posso se colocar. Então, os vereadores favoráveis são o vereador Davi, vereador Euredi, vereador Boy, Basílio, Neidia, Gilmar, vereador Nassib, vereador Aldair, Gideão e Aécio. 10 vereadores. Então, a denúncia não vai ser formulada, porque precisa de maioria absoluta. Precisa de maioria absoluta. Senhor presidente, a casa tem que apurar independente. De outra forma, os vereadores contrários... querem se colocar de pé. Os vereadores contrários. Presidente, as pessoas envolvidas não podem votar. 3, 6, 9, 10 votos também. O presidente pode votar em caso de empate e eu me pronuncio contra a abertura do processo. Muito bem. Grande vereador, Vossa Excelência. Vereador, vergonha, senhor presidente. Essa casa é uma vereador. Vossa Excelência, aguardo eu passar a palavra para Vossa Excelência. Isso virou um circo. Esses dois processos... Eu não fiquei pelado em plenário, não, Aldair. Eu não fiquei pelado aqui, vereador não. Jorjão, por favor, aguarda a deliberação da palavra. Esses dois processos aqui, tem o boletim de ocorrência no processo do Jorjão, que está devidamente instaurado. Devidamente instaurado. Então, é de deliberação mesmo do plenário, porque senão qualquer fofoca, qualquer denúncia vem para cá, tem que se abrir uma comissão, tem que ser, está lá na lei, nós não estamos desobedecendo a lei, não. Vossa Excelência tem todo o direito de entrar com requerimento e dizer que o regimento interno ou a lei orgânica do município está desqualificada em relação ao que se ocorreu aqui, está lá. Tem que ser aprovada pela maioria absoluta dos membros da Casa de Leis. Então, as duas matérias estão arquivadas.
Com a palavra, vereador Marcos Tonco, para a leitura da indicação. Deixa eu justificar o voto. Pedir a justificativa de voto da NACIB. Senhor presidente, o fato, Vossa Excelência mesmo falou, tem um boletim de ocorrência. O fato ocorreu aqui dentro da Câmara, embaixo dos olhos de 23 vereadores. Isso não é fofoca. Isso não pode ser levado como fofoca. Agora, eu acho que na diplomação nossa, nós somos como juízes. A gente está aqui para votar. E tem que ser imparcial. Não pode ser para uma de um jeito, para outra de outro jeito. O senhor acha que é mais grave tirar um paletó durante uma sessão do que xingar um de moleque, um pai de família, um homem honrado, xingado por uma pessoa sem qualificação nenhuma? O senhor quer comparar isso aí? O senhor, para mim, não poderia nunca ser um presidente da Câmara. Me desculpa, mas o senhor está sendo um covarde. Isso que o senhor é. Com a palavra, vereador Marcos Tonco, para a leitura das indicações. Indicação. Processo 6.100, 2014, indicação 2.131. Solicita ao Executivo Municipal que seja entupido o esgoto. Autor, vereador Rodrigo Caldeira. Acabou, rapaz, é só isso. 6.000. Senhor presidente. Processo 6.102, 2014, indicação 2.123. Autor, vereador NACIB. Processo 6.104, 2014, indicação 2.133. E processo 6.105, 2014, indicação 2.134, autor vereador Jorjão. Você tem um monte junto aí, rapaz? Processo 6.106, 2014, indicação 2.135, autor vereador Jorjão. Processo 6.113, 2014, indicação 2.136. Processo 6.114, 2014, indicação 2.137, autor vereador Jorjão. Perdão, autor vereador Gideão Henriques Venço. Processo 6.115, 2014, indicação 2.138. Processo 6.116, 2014, indicação 2.139. Processo 6.117, 2014, indicação 2.140. Processo 2.118, 2014, indicação 2.141. Processo 6.119, 2014, indicação 2.142. Processo 6.125, 2014, indicação 2.143. Processo 6.126, 2014, indicação 2.144. Ambas têm como autor o vereador Jorjão. Processo 6.132, 2014, indicação 2.145. Autor o vereador Alexandre Massal. Senhor presidente, eu concluí a leitura do expediente. Com a palavra o vereador Bruno Lamas, presidente da Comissão de Finanças, a respeito da matéria que está na ordem do dia para a votação do orçamento. É prerrogativa da comissão, senhor presidente, regimental, solicitar a retirada de votação em pauta. Então, a Comissão de Finanças solicita a retirada da sessão de hoje, da votação da peça orçamentária. Presidente, questão de ordem. E peço a Vossa Excelência que determine uma sessão na quarta-feira, ou quando Vossa Excelência achar melhor, para a votação da mesma. Presidente. Com a palavra, vereador Boy. Não justifica um vereador ter uma reunião, como foi mencionado aqui, e retirar um projeto de lei de grande importância para o município da Serra. A comissão, a partir do momento que ela colocou na pauta, os pareceres já estão favoráveis. A votação tem que correr, presidente. Não quer dizer que um vereador vai para uma reunião agora lá em São Francisco e vai ter que tirar o projeto de pauta. Isso, pelo amor de Deus, eu não acredito que vai acontecer, presidente. Solicitado a retirada de pauta pelo presidente, vereador Bruno. Pela ordem, senhor presidente do Estado. Senhor presidente, eu comunico a mesa, se precisar, eu atraso a minha reunião, eu fico aqui até meia-noite se precisar, mas a comissão solicita a retirada do projeto de pauta. Vereador presidente. Vereador Rodrigo Caldeira. Acompanho o presidente. Vereador Gideão Svensson. Senhor presidente, meu voto é para que o projeto seja votado nessa sessão pela qual está na ordem do dia. Foi acatado. Não, vereadora Neide. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado que semana passada estava na ordem do dia esse projeto e ele foi retirado. Passou de quarta-feira até hoje. Mais uma vez, está na ordem do dia esse projeto. Agora são exatamente 20 horas e 14 minutos e 38 segundos. Nós temos tempo suficiente para votarmos esse projeto.
Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito tranquila, porque esse projeto ele pode ser votado o ano que vem, não tem problema nenhum, né? Mas eu fico assim, muito triste, porque o projeto vem, né, para a pauta, e, na sequência, ele, numa circunstância, ele é retirado. Mas a gente está aqui para seguir a determinação, até porque o plenário, a maioria absoluta, né? Mas é só para deixar o registro do horário, que é 20 horas e 15 minutos agora, e nós teríamos o tempo suficiente para votarmos esse projeto. Obrigada, senhor presidente. Uma coisa é o projeto estar totalmente deliberado pela Comissão de Finanças para votação. Outra coisa é não estar deliberado. Ele veio para a pauta, foi solicitado pela Comissão de Finanças a retirada e está sendo acatada pelo presidente porque é uma matéria de extrema importância para o município. Então, nós vamos votar ele na quarta-feira, dia 31, porque quarta-feira, dia 31, na sessão regular. Na sessão regular, às 18 horas. Às 18 horas. Tá ok? Presidente, o presidente. Que decreto é ele, rapaz? Aqui ele que decreta. Se for ponto facultativo no município, nós vamos verificar amanhã essa situação e iremos informar aos vereadores como nós vamos proceder. Tá ok, novo vereador Boy, porque foi a sua colocação. Está encerrada a presente sessão, por não haver mais nada a ser tratado. A próxima é regimental, dia 31, às 10 horas da manhã.